Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. É crime a ameaça vinda de pessoa embriagada? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é muito comum na prática, no dia a dia, a gente se deparar com a frase de que as palavras do bêbado, da pessoa bêbada, não podem ser levadas a sério. Por outro lado, há quem discorde severamente disso, há quem diga que não. É justamente no momento que a pessoa está embriagada, está alcoolizada, que a gente tem que levar a sério o que ela diz, porque muitas vezes o álcool dá coragem para ela falar aquilo que num estado normal ela não teria coragem de dizer. Mas será que se uma pessoa ela tomada pelo efeito do álcool, após ingerir bebidas alcoólicas, vir a praticar um crime de ameaça, será que nesse caso ela pode ser responsabilizada criminalmente? Ou será que o fato de estar alcoolizada, de estar embriagada, pode afastar essa responsabilidade penal daquela pessoa? Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Então é muito comum, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, que muitas vezes o homem ele ingere constantemente bebidas alcoólicas, está sempre embriagado e fica muito agressivo. E aí a mulher muitas vezes ela já não aguenta mais, ela diz que quer terminar o relacionamento e o homem não aceita. Ele diz, por exemplo, que se ela terminar o relacionamento e se envolver com outro homem, vai matar os dois, vai matar a mulher e vai matar o outro homem. Ou diz, por exemplo, que ou ela fica com ele ou ela não vai ficar com mais ninguém. Então, essas relações familiares, nessas relações familiares, esse tipo de situação acontece muito. Não necessariamente com o homem, pode acontecer também de a mulher consome bebidas alcoólicas e pratica ameaças contra seu parceiro ou contra qualquer outra pessoa. Mas aqui eu dei o exemplo das relações domésticas e familiares porque são os casos mais comuns. E aí, será que nesses casos o direito prevê a possibilidade dessa pessoa ser punida? Para a gente responder isso, é necessário que a gente entenda alguns conceitos básicos. O primeiro deles é o conceito do que vem a ser o crime de ameaça. O crime de ameaça tem previsão no artigo 147 do Código Penal Brasileiro. E a redação é a seguinte: ameaçar alguém por palavra, gesto ou escrito, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Então a ameaça pode ser ali a palavra, o cara a cara, o face a face, mas ela pode ser também por meio de um escrito. Quando, por exemplo, eu escrevo uma carta que já está em desuso, mas, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem nas redes sociais, caracteriza a ameaça. Pode ser por meio de um gesto, por exemplo, quando eu olho para uma pessoa e faço esse gesto aqui, ó. Eu estou insinuando, obviamente, se não for num contexto de brincadeira, mas se for num contexto sério, realmente, eu estou insinuando que eu vou tirar a vida dela, que ela está encrencada comigo. Então, isso é um gesto que pode caracterizar a ameaça. Enfim, qualquer meio capaz de causar um mal injusto e grave a essa pessoa, capaz de gerar um grande medo na vítima. Isso é a ameaça, tem que causar medo, um fundado receio de que eu vou causar algo muito grave para ela e algo que seja proibido pelo direito, algo que não seja admitido por lei. Será que, se a gente analisar bem, vocês percebam que a lei não fala nada sobre embriaguez ser capaz ou não de afastar a responsabilidade penal. Pelo menos o 147, o artigo 147 não diz nada. Porém, nós temos no Código Penal um artigo 28, que é muito claro ao estabelecer que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Vamos por partes aqui. O que é imputabilidade? O que é não excluir imputabilidade? A imputabilidade, dizendo de uma forma bem tranquila, é a capacidade de autodeterminação do indivíduo. A gente costuma dizer que é a capacidade de responder pelos próprios atos. Não é exatamente isso, mas simboliza mais ou menos o que é a questão.
Por exemplo, no caso dos menores de 18 anos, a lei presume que eles não têm essa capacidade de autodeterminação, que eles não são capazes de responder pelos próprios atos. Há uma presunção aqui de que eles são vulneráveis. E por isso eles não podem praticar crimes, eles praticam, na verdade, atos infracionais que são resolvidos lá na esfera da infância e da juventude. Então aqui a lei está dizendo que a capacidade de autodeterminação do indivíduo, como regra, ela não é afastada pelo consumo de álcool, pela embriaguez, ainda que seja uma embriaguez intencional ou mesmo aquela embriaguez descuidada. Ele não tinha intenção de se embriagar, mas se embriagou e depois acabou praticando um crime. Então a lei é muito clara ao dizer que não exclui a imputabilidade. Como regra, não exclui. Há exceções. A primeira delas, que no sentido aqui de que o álcool pode excluir essa responsabilidade penal, caso a embriaguez tenha sido motivada por caso fortuito ou força maior, ou seja, aquilo que é externo, que não depende da vontade do indivíduo. Tem um exemplo interessante que é naquele filme, o desenho animado do Dumbo. Numa determinada cena lá, ele está soluçando, e aí um ratinho, que é o companheiro dele, pega a tromba dele e coloca dentro de um balde que, na verdade, anteriormente os funcionários do circo haviam deixado cair bebida alcoólica. E aí o Dumbo automaticamente já fica embriagado. E aí na sequência o ratinho ele vai lá tentar entender o que tinha dentro daquele balde e ele cai dentro do balde e acaba ficando embriagado também. Suponhamos aqui que na verdade não seja um elefante, um ratinho, mas na verdade duas pessoas. Se nesse contexto elas viessem a praticar um crime, elas não seriam responsabilizadas, porque a embriaguez delas não foi uma embriaguez, ou melhor, porque a embriaguez delas foi uma embriaguez causada por motivo de caso fortuito ou força maior, ou seja, algo externo a elas, não foi nem intencional nem culposa. Então essa é uma exceção. Uma outra situação também é no caso da chamada embriaguez patológica, quando o indivíduo ele é uma doença. Quando o álcool ele é uma doença, o consumo de álcool é uma doença, é uma dependência do indivíduo. Então essa possibilidade, aqui nesse caso também há a possibilidade de se afastar a responsabilidade penal. Mas obviamente que tanto no caso do fortuito e na força maior, quanto no caso dessa embriaguez aí patológica, o estado de doença do sujeito, uma doença, uma dependência, isso tudo tem que ser muito bem demonstrado, porque a regra é que o álcool, a embriaguez, não exclui responsabilidade penal. Então, se o sujeito, por exemplo, estava embriagado e ameaçou a vítima, dizendo que vai matá-la, que vai lesioná-la, que vai destruir a casa dela, o carro dela, isso não afasta a responsabilidade penal. Continua sendo crime previsto no Código Penal brasileiro, o crime de ameaça. É isso também que os tribunais têm decidido. Os tribunais, principalmente aqui o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Superior Tribunal de Justiça, eles vêm decidindo por diversas vezes que a embriaguez, por si só, ela não afasta a responsabilidade penal. O fato de um indivíduo ter praticado ameaças estando embriagado, por si só, justamente com base no artigo 28 do Código Penal, no seu inciso 2º, não afasta responsabilidade penal. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, a ameaça vinda de pessoa embriagada é crime normalmente, assim como qualquer outro crime previsto no Código Penal em que a pessoa esteja embriagada, ou outros crimes previstos na legislação especial, que é aquela legislação que não está prevista no Código Penal. Tanto é verdade que nós temos lá no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro o crime de direção do sujeito que conduz veículo automotor estando embriagado. Se a embriaguez excluísse a responsabilidade penal, não haveria por que esse artigo prever como crime a conduta aí de dirigir embriagado. É isso para o dia de hoje. Até o próximo vídeo, até a semana que vem. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.